trabalhamos é profissionalismo de altos padrões. Ok. Cuidar ao máximo a alta performance nesse sentido, porque o lado mental tem que estar sharp. Ok. E com isso associar o estado de flow, que é a capacidade de tomar decisões ultra rápidas com o mínimo de erro possível. Todos os seres podem ser ótimos em alguma coisa uma vez. O que é difícil é esticar-se. O neurofeedback deu muitas ferramentas. É uma banda em que se leem, de facto, as ondas mentais, perceber a frequência em determinados momentos de exercício ou de exigência. E, de facto, eles conseguem estar muito facilmente alfa, beta alto. Tem, a partir daí, um nível de concentração muito elevado. Ok. Não posso esquecer as minhas origens. Um rapaz de descendência afro, num país em que pessoas como eu quase não existiam, era sempre visto como diferente. Eu tinha um nome muito engraçado, uma alcunha, que era o Tuli Creme. É difícil com 18 anos de idade não teres sustento, não teres capacidade de alimentar. Mas tomaste uma decisão. Olá, bem-vindo a mais um episódio da Sabedoria Moderna. Hoje estamos aqui com o Eduardo Cirilo, um mestre na arte da meditação, do mindfulness e do desenvolvimento pessoal. Hoje vamos falar precisamente sobre esses temas. Eduardo, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu gosto sempre de começar estes episódios de podcast com uma pergunta para quem não te conhece, que é: se amigos teus ou colegas de trabalho teus tivessem que te descrever em 3 palavras, que palavras seriam essas? Um deles é empreendedor, diria. Outra seria, não vou dizer simpatia, mas é uma palavra que as pessoas comigo se sentem confortáveis, sentem que sou afável, ou seja, poderia ser empatia. Ok. A terceira, deixa-me ver, é workaholic. Workaholic também. Sim, em alguns momentos. Sim, acho que sim. Sim. Daquilo que te conheço, parecem 3 palavras que realmente te descrevem. E o que me trouxe até ti e o que nos fez conhecermos já há uns anos atrás foi, na altura, a minha busca por métodos e práticas meditativas para me ajudar a controlar um bocado a ansiedade do dia-a-dia e do empreendedorismo também, que também às vezes é uma montanha russa. E a pergunta que eu te coloco a ti é: o que é que te trouxe a este mundo? Porque tu já estás nisto há mais de 2 décadas, portanto já acho que tens o cinturão negro na arte da meditação, do mindfulness, da alta performance mental, diremos assim. E gostava de saber o que é que te trouxe, em primeiro lugar, para este mundo, e depois falamos um bocadinho do teu progresso e daquilo que fazes na área. Olha, a origem, posso dizer que foi aos 18 anos. Eu nasci em 1974, estamos a falar eventualmente 97, 96. Talvez quando eu comecei a treinar uma arte marcial chamada Tai Chi Chuan. Foi a primeira que me gerou realmente curiosidade sobre o autoconhecimento. Porque o Tai Chi Chuan sempre foi visto como arte marcial para pessoas idosas, mas graças, no fundo, à minha professora e à escola onde estava inserido, que é a XCI, o mestre Paulo Araújo, permitiu-me aprofundar e entender que é muito mais simplesmente uma ginástica para idosos. E os livros que eu li, de facto, mostravam o poder gerado por aquele tipo de arte marcial. Na altura estava aqui no Porto, eu mudei-me para Lisboa em 1997, se não estou em erro. Procurei lá o mesmo Tai Chi e não encontrei, mas encontrei uma coisa que abriu as portas para o mundo da meditação. Eu ia almoçar, estou-me a lembrar bem da imagem, eu desci as escadas na rua 1º de Dezembro, na sede do Celeiro, passa aqui a publicidade à marca, mas tinha um cartaz azul com letras brancas que só dizia isto: faça yoga antes que você precise. E o número de telefone: 21-846-3974. Simples, já não existe. Lembras de número? Lembro. E nem é tarde nem é cedo, por uma questão até emocional, porque estava numa mudança de relacionamento, uma mudança de estatuto no relacionamento afetivo. Decidi, não, está na altura de me preencher com algo que senti falta no último ano, quando mudei para Lisboa. E pronto, na mesma hora, estava lá, inscrevi-me, adorei. Isto foi em 30 de março de 1998. Ok, portanto já estamos aqui a falar de 27 anos, Exatamente. sensivelmente, que entraste neste mundo. Muito bem. Exatamente. E depois quando é que foste parar ao D-Rose? Porque entretanto tens um estúdio, se é assim que se chama, uma academia de yoga, do D-Rose Method também, não é? E penso que ele também te marcou e também talvez tenha ensinado algo que tu quisesses depois partilhar com outros. Como é que chegaste até ele e como é que foi o processo? Então, esse número de telefone era exatamente uma escola
de Rose. Ok, ok. E na altura a marca era vinculada como Universidade de Yoga, porque o foco era a formação profissional e foi assim durante muitos anos. E quando eu abri a minha escola foi como Universidade de Yoga também, representação da Universidade de Yoga do Brasil. E só em 2008 é que decidimos usar a marca de Rose, Método de Rose, e agora de Rose Method por se ter internacionalizado e ser mais fácil de ser reconhecida. Então, foi mesmo em 98 que comecei esse trabalho com o professor De Rose, que se tornou, no fundo, também um dos meus mentores, não o principal, diria às vezes até o único, mas realmente mentor, porque isto da mentoria tem muito que se lhe diga, mas de facto começou nessa altura, em março, e ao ponto de, em agosto de 1999, já ter acabado o primeiro ano de formação para poder iniciar a dar aulas. Foi aí que criei o desvínculo com a profissão que eu tinha e decidi embarcar num novo projeto e a solo com a minha namorada na altura, que foi a minha primeira professora até. Ok, ok. Mas correu tudo bem e pronto, em Ainda Lisboa bem que isso não abrimos aconteceu na escola, podia ter dado problemas. em muitos casos, mas deu para abrir a primeira escola que foi em Lisboa, no Marquês de Pombal, e assim foi durante 4 anos e depois decidi abrir o meu projeto. Ok, ok. E falaste que o D-Rose é o teu único mentor, e é engraçado que eu nesse aspecto se calhar tenho uma perspectiva ligeiramente diferente, porque eu acho que já tive muitos mentores na minha vida, incluindo tu. Acho que também foste um mentor em determinado momento da minha vida e que me trouxe algo também. E então eu consigo, se calhar, dizer o nome de cerca de, sei lá, 6, 7, 8, 10 mentores. E tu disseste que o The Rose é aquele que tu consideras o seu único mentor. Porquê que dizes isso? Eu estava a refletir sobre isso, porque poder ter aqui 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, e até ia ser injusto, porque há Ainda por cima, muita tu és uma pessoa muito gente. curiosa e que está sempre a aprender. Exatamente. Eu ia ser injusto se mencionasse 10 nomes e ia-me esquecer de outros 10. Ok. Neste universo quase que infinito de nomes que eu sinto que são de facto importantes para aquilo que eu sou, pessoas que me inspiraram, desde o autores que simplesmente eu conheci no livro. Aliás, nós temos um em comum, o Timothy Ferriss. Foi o Sim. meu primeiro livro sobre biohacking, transformações, foi em 2008, 2009 que eu li. E de facto acompanho tudo aquilo que ele faz porque ele tem. A informação que ele passa vibra dentro de mim, gera um eco Também gosto. positivo. E como ele, há outros autores. Depois, pessoas físicas. Estou rodeado, felizmente, de pessoas, amigos, meus próprios alunos, clientes, são mentores para mim no sentido que me inspiram, porque o trabalho de desenvolvimento pessoal é um trabalho de retorno e de volta. E na prática, não existe o bom aluno, aliás, o bom mestre ou o mau mestre. Existe o bom aluno ou o mau aluno. O bom discípulo ou o mau discípulo. E o bom discípulo ou bom aluno é aquele que aprende com qualquer fonte de informação, com as coisas boas e com as coisas ruins, com as coisas más. Destes todos, vou sempre salvaguardar o professor De Rose, porque de facto foi ele a ignição de tudo isto, por assim dizer. O conhecer pessoalmente, passar muitas horas juntos, o conversar, o viajar bastantes vezes, o poder privar ou estar perto dele na vida pessoal, são tudo coisas que os outros mentores ou outras pessoas que me inspiraram não me entregaram da mesma forma. Então eu posso dizer com ele, Okay. Sentes uma ligação mais profunda, não é? exatamente. E quais é que são assim algumas das principais lições que aprendeste com o D-Rose? É mais fácil do que parece. É? É tão fácil porque na prática são sutras que ele foi criando ao longo da vida dele e com os quais me identifico. Desculpa, o que é que são sutras? Pequenos pensamentos, Ok. reflexões. E ele tem vários, e um deles, que é o primeiro até, é nunca acredite. Ok. Ou seja, tudo o que a gente ouve, devemos de antemão colocar sempre aqui o sensor da dúvida, para gerar a pergunta e para gerar exatamente a questão de, ok, mas é verdade, não é verdade, como é que isto chegou lá, como é que não chegou? Ou seja, não aceitar verdades absolutas, colocar sempre questões. E isso é muito importante. Isso veio de encontro a uma série que eu vi do Einstein, acho que está no Netflix, em que são 8 episódios, e no último episódio ele está com a neta dele, já bem velhinho, e ele exatamente disse: minha neta, há um talento que não deves perder nunca, que é fazer as perguntas certas. É isso que faz evoluir a humanidade. E na realidade, quando nós questionamos a veracidade de algo, ou seja, nunca acredite,
nós pomos logo em ação essa vontade quase que infinita de querer aprender. Percebes? Certo. E pronto, esse Sim, será percebo. daquelas... Acho que realmente o hábito de refletir sobre os temas é importante. Realmente eu acho que ter pensamento crítico e raciocinar sobre os assuntos é extremamente importante. Extremamente importante, sem dúvida. E falar sobre perguntas, e um dos meus, que eu considero meu mentor, apesar de nunca ter estado com ele um para um, numa determinada fase da minha vida que me ajudou, foi o Tony Robbins, e ele diz que realmente a qualidade das tuas perguntas demonstram a qualidade da tua vida, porque se tu colocas determinado tipos de perguntas constantemente na tua cabeça, vai gerar um determinado thought chain que pode levar a um sítio desagradável ou desconfortável, que não é necessariamente mau, mas se for constantemente isso, não é o ideal. E, portanto, isso realmente é uma das coisas que eu também... Já vamos falar mais para a frente sobre esse assunto. Que mais? O que é que o D. Rose te ensinou, assim, que tenha marcado profundamente? Na prática, a vontade infinita de querer mudar o mundo. Ambicioso. É. É porque tu vês uma pessoa que de facto poderia não trabalhar para a missão, para a filosofia, um método criado, na prática já não necessitaria há muitos anos, mas que não parou um único dia, desde que eu o conheço. E isso inspira. Por isso aquela palavra que me defini como workaholic, eventualmente inspirado pela forma de estar de várias pessoas, sendo ele um dos principais, porque ele não se vê workaholic, porque na prática ele faz o que gosta. Então o tempo que ele tem livre, ele dedica para escrever, para dar formação, para viajar, dar cursos, quer seja com saúde ou sem saúde, ele não para, ele não muda a agenda dele. Então estamos a falar de uma pessoa que agora tem 80 anos e continua no seu ritmo. Eu conhecia quando ele tinha 50. O ritmo é igual, a energia é a mesma. Agora, o corpo é diferente, o veículo está envelhecido, Certo. mas o sonho continua lá. Sim, é inspirador. Eu também me inspiro por esse tipo de pessoas, porque eu acho que como homem, talvez não como homem, mas como ser humano, mas também talvez como homem, quero me sentir forte e capaz, e quero sentir que estou em constante crescimento e que consigo contribuir cada vez mais, porque sinto sempre que estagno. Parece que sinto tristeza, melancolia, sinto alguma angústia. Então eu prefiro substituir isso, às vezes por ansiedade, e estar ali no meu limite com muita coisa a fazer, porque estou em constante crescimento. E depois queria falar contigo também sobre práticas meditativas. Já falámos um bocadinho sobre o D. Rose, mas em termos depois concretos, em que é que se traduz essas aprendizagens em termos de meditação, em termos de frames e formas de olhar para a vida, e gostava de falar um bocadinho contigo sobre esse aspecto. A meditação é tão simples que até incomoda, porque meditar simplesmente, resumindo, é não pensar. E as pessoas fazem exatamente o contrário quando vêm da meditação. Fazem meditações guiadas. Não existe meditação guiada. Ok. Meditar é não pensar. O que pode existir é aquilo que nós chamamos de magética, visualização, imaginação, mentalização, que é a palavra mais certa, que é criar uma série de arquétipos, imagens mentais, para nós podermos estar com um foco em algo que queiramos ver concretizado materialmente. Isso não tem nada a ver com meditação, mas é mais fácil vender a palavra meditação guiada. Ok. Quando na prática devia dizer magética, deveria dizer mentalização, que é o mais correto. Mentalizar, gerar, imaginar, também é bastante boa essa palavra. Então meditar é simplesmente não pensar. Como é que a gente consegue fazer isso? Não precisamos de apps, não precisamos de professor, só precisamos de nós mesmos. Ou seja, não dá retorno financeiro para ninguém. Se formos ensinar realmente o que é meditação, ninguém vai sobreviver com meditação. Certo, claro. Sim, acho que uma ferramenta que se usa ao longo da vida, e é um meio e não um fim em si. Exatamente. Não é? Porque percebendo a natureza humana, nós sabemos que queremos ultrapassar o lado cognitivo e entrar num lado mais subtil. E a meditação é a chave para chegarmos à intuição, aquilo que muitas vezes chamam de flow, ou ir mais fundo, que é o autoconhecimento e a hiperconsciência, conforme vemos descrito nos monges, nos grandes sábios, naqueles que se retiram, que se expõem só eles próprios durante horas e horas e dias e meses a fim, sem contacto nenhum com ninguém, e atingem outros estados de consciência.
Mas, para nós que vivemos em grupo e em sociedade, o nosso intuito principal é autoconhecimento e a meditação é ferramenta para isso. Nós sabemos que, havendo mais tempo para nós próprios, para recolha, nós conseguimos perceber quem nós somos. Existe uma frase em livros, acho que são os Upanishads, são os livros clássicos da antiga Índia, de sábios, e um deles dizia o seguinte, ou está lá escrito o seguinte: o que existe entre ti, aliás, o que existe em ti existe em toda a parte, o que não existe em ti não existe em parte alguma. Isto para pegar na essência dos 5 elementos da natureza ou do universo. E de facto, se tu te conheceres, tu vais poder conhecer naturalmente, sem teres que viajar, perceber como é que funciona o universo, o mundo. Se tu não te conheceres, muito dificilmente vais perceber realmente como é que funciona o universo. É óbvio que tudo isto é muito subjetivo, porque não é por perceberes a água, o fogo, os elementos, que vais dizer, ok, eu conheço o universo. O que está aqui subjacente é necessário tempo para tu mergulhares e entenderes a tua essência. O que é que tu estás aqui a fazer? E aí sim, a partir do momento que nós começamos a ter respostas de quem nós somos, tanto é que existe um método meditativo. E achas que isso é através da meditação? Porque eu sinto na minha vida que talvez mais com journaling ou processar pensamentos através da escrita ajuda a organizar e ajuda a eliminar um bocadinho a confusão que existe internamente, que vai sempre aparecendo. Ou seja, não é um exercício que se faz 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E agora já descobri, é isto. Eu sinto que recorrentemente recorro à escrita para passar as ideias que tenho na cabeça para o papel, e isso de facto ajuda-me a descobrir aquilo que presumo eu estavas a identificar um bocadinho como o propósito, ou quem eu sou, porque é que eu estou a ter este tipo de reação, este estímulo. A meditação em si, sinto que me consegue muitas vezes acalmar para eu conseguir gerar a clareza que necessito, ou melhor, gerar a fisiologia em que eu preciso estar, o estado mental, para conseguir depois, às vezes, passar para o journaling ou para outra atividade qualquer. Mas sinto que é tipo um primer, Ignição. é uma ignição, exatamente. É isso mesmo que eu ia tocar, porque só meditar não chega. Ela leva-te a esse estado, mas continuas a ser o sujeito e vais ser sempre o condutor. Depois, o que é que eu vou fazer com esta informação que eu estou a aprender sobre mim? Essa é sempre a questão, o que fazer após. Por isso é que, e pegando aqui no método de Rose, no The Rose Method, se percebe que nós temos ensinado o método, mas isso equivale a 20% do trabalho dentro do The Rose Method, que é a parte social depois. Como é que vais interagir com aquela informação de ti mesmo? O que realmente gera resultados, sucesso, é tu estás feliz. Aliás, é a felicidade que gera o sucesso, não é o sucesso que traz felicidade. Sim, sim, ok. No geral, Sim, regra geral. Sim. E se nós conseguimos viver felizes connosco próprios, quando a felicidade também é uma coisa muito Mas é isso que procuras, é a felicidade que procuras na meditação? O que é uma o das teu outcome definições que procuras? da conquista do estado de hiperconsciência é uma palavra chamada Ananda, quer dizer felicidade inefável, que é felicidade infinita. E achas que é possível? Isso está descrito pelos Felicidade sábios, quem sou eu para os infinita? contrariar. Ok. É um tipo de felicidade que a maior parte das pessoas não conhece, não um Mas 99,9%. não acredites. Tinhas Exatamente. dito. E a felicidade inefável passa por um estado de reconhecimento. Não é aquela felicidade excitada. Não é nesse. É a felicidade em que tens um sorriso nos lábios. Tanto é que uma das âncoras usada para estimular o mergulho na meditação, se já que o resultado descrito pelos sábios, pelos mestres antigos, é a felicidade inefável, a felicidade traduz no nosso corpo, no nosso rosto, por um ligeiro sorriso. Então, uma das formas é, no ato de meditarmos sempre com um ligeiro sorriso, já criando aqui uma conexão com o fim que nós queremos. Também é uma razão para as mãos estarem para cima. Isso tem a ver com outras técnicas, com as respiratórias. Porque, de facto, as mãos viradas para cima têm a ver com a chamada energia telúrica, que é a captação de energia do Sol. Normalmente faz-se isso quando o Sol está acima da linha do horizonte. Quando está à noite, ou abaixo da linha do horizonte, as mãos viradas para baixo para captarem a energia do solo que teve a receber a energia do Sol. Ok. Isso é mais usado até para as técnicas respiratórias, aquilo que nós chamamos de pranayama.
Na meditação, normalmente, uma mão sobre a outra, porque o estado de meditação exige que o teu corpo esteja neutro. Este gesto é só um gesto de conexão com os ícones, por assim dizer, com as referências, com o inconsciente coletivo. Mas tu podes meditar a caminhar, tu podes meditar sentado, tu podes entrar em qualquer estado, podes entrar em estado de meditação em qualquer momento. Certo. É muito engraçado perceber isso. Isto para os comuns dos mortais. Há várias histórias também de mestres iluminados, várias linhas. O yoga tem miríades de linhas diferentes, distintas. Não existe o yoga. Tá? Existem muitas linhas e depois é entender o que é o melhor para ti. E dentro dessas linhas, vários mestres reconhecidos como iluminados, pessoas que nasceram 3, 4, 5 anos de idade e facilmente entravam em estado de iluminação. E há histórias, os discípulos perguntam-lhes, mestre, mas o que é esse estado? E eles diziam, o termo é samadhi. Samadhi é, e entravam em samadhi. E não conseguiam descrever porque o samadhi está acima do racional, está acima das palavras. Ok. Então nunca se vai conseguir perceber, enquanto estivermos neste mundo aqui mais Sim. físico, mais materialista. É óbvio que tudo isso há muita fantasia pelo meio também, há muitas histórias, mas o propósito é exatamente essa felicidade inefável, um Certo. sorrisinho nos lábios, todo mundo seria diferente. Eu sinto que na minha vida a meditação entra para me conseguir colocar num estado tipo, neutro, tipo de paz, de serenidade, É isso. tranquilidade. E eu acho que a capacidade cognitiva ou a forma como pensamos realmente difere estando nesse estado do que estando noutro tipo de estado. Por exemplo, mesmo que seja pelo lado positivo, ou seja, mesmo que eu esteja-me a sentir entusiasmado, até excitado, não é? Portanto, há aqui um range de emoções que se possa sentir. E também descobri na vida que o otimismo excessivo não é bom e existe aquilo que é positividade tóxica, não é? E acho que a meditação ajuda a equilibrar um bocadinho. E acho que, tocando agora neste tema da positividade tóxica, eu acho que já senti isto na minha vida, ou seja, é um otimismo desmedido que tem duas consequências. A primeira consequência é que muitas vezes não te preparas como deve ser, caso aquilo não corra mal, porque estás tão otimista que aquilo vai correr bem, seja um relacionamento, seja um negócio, seja o que for, seja um desporto, se fosse um lutador de jiu-jitsu, aquela luta ou etc. E depois tem uma segunda consequência, que é ok, aquilo não deu, mas eu estava tão otimista, então vou arranjar outra coisa em que possa ser otimista, porque eu quero sentir esta sensação de otimismo, não me quero livrar dela. E perdes um bocadinho aquilo que a tristeza e a melancolia também te traz de reflexão sobre aquilo que não correu tão bem para que possas melhorar numa próxima. Sinto que a meditação realmente ajuda a impedir um bocado tanto Os swings. o swing para cima como o swing para baixo. Exatamente. E entra nesses dois momentos. Eu assino por baixo tudo que falaste, porque na prática conseguiste já sentir em ti um dos resultados da meditação, porque tu podes falar em meditação em dois sentidos. O exercício de meditar, para chegar à meditação, e o estar em meditação. Qual é a diferença? É o exercício, é o treino diário, constante, de chegares lá, aqui até às zonas mentais, teres aquele planalto no fundo, de pensamentos, reduzir o turbilhão de emoções ou pensamentos. O outro é o estado meditativo, que é o meditar, que é quando já alcançaste. Ok. Então nós podemos usar nestas duas fases. Mas no geral, a gente conversa sobre meditação, estamos a referir a este trajeto. Neste trajeto, o que é que a gente faz? E aqui vai entrar a alta performance, que é, no fundo, a minha visão e aquilo que, se calhar, também nos uniu nesse sentido, porque eu comecei a perceber que as técnicas utilizadas vão fazer com que o indivíduo que tenha sustentabilidade no seu estilo de vida, que é outra palavra que eu uso muito, que é sustentabilidade, porque todos os seres podem ser ótimos em alguma coisa uma vez. O que é difícil é esticar-se isso. Consistência. Essa sustentabilidade tem que partir de vários pilares. E o pilar principal é a estrutura física. Sono, nutrição e exercício físico tem que estar lá.
Depois vem a estrutura emocional. Nós temos de estar rodeados de pessoas que nos deem esse pilar emocional, em que nós conseguimos ter a confiança, podemos estar tristes ou alegres, estamos amparados. E depois vem, claro, a parte mental, que é o raciocínio analítico ou cartesiano, que às vezes é bom, às vezes é mau pelo excesso de crítica, mas está lá. Mas a nossa escola é essa neste momento. E acima disso é que entra a intuição. Isto faz lembrar no coaching as 4 fases do conhecimento: inconsciente incompetente, o consciente Certo. incompetente, o consciente competente e o inconsciente competente. O estado meditativo, praticamente, podemos referir como este topo, inconsciente competente, que é um estado automatizado, um estado de flow. Certo. Mas a maior parte das pessoas está cá em baixo, no inconsciente incompetente. E usa a meditação, muitas das vezes, só para chegar ali ao consciente incompetente. Mas a ferramenta da meditação não é para isso. Ela é muito mais do que isso. É para muito mais do que isso, por assim dizer. É pegar uma pessoa num estado normal para um estado paranormal. Aí vamos buscar essa tal alta performance, que não é nenhum chavão, é simplesmente conseguir puxar o teu melhor de ti para um nível superior. Agora, pegar no indivíduo que está doente e usar a meditação para curar um trauma, é uma ferramenta, mas não foi para isso que foi criada a meditação. Claro que pode ser usada. E usa-se, infelizmente, muito o yoga para problemas, para curar maleitas físicas, ou maleitas emocionais ou mentais. Só que essa área nunca foi a área do autoconhecimento. Essa é a área clínica da Certo. saúde. Terapêutica. É. E essa é a nossa luta dentro do meu meio, que é isso mesmo, entender o que é terapia e o que é simplesmente uma ferramenta de alta performance. Pois, realmente deves ter algumas pessoas a chegarem até ti a querer um terapeuta e querer alguém que os ajude a ultrapassar os traumas e aquilo que tu, principalmente, gostas de fazer, acredito eu, dadas as nossas conversas, é ajudar pessoas a atingir tipo, alta performance, não é? Ativar o melhor de cada um. Pois. E falaste há bocadinho em flow e sei que trabalhas com músicos. O que é que, por exemplo, nesse nicho, o que é entrar em flow? Para quem nos está a ouvir, que perceba o que é essa sensação. Músicos de orquestra, músicos de música clássica, é um outro nível em termos de performance cognitiva, porque dos vários testes que eu fiz com eles a nível cognitivo, tenho uns aparelhos na escola para ler o nível de ondas mentais, fazer uns testes. Ok. Foram dos meus alunos que mais exigência, aliás, que melhor desempenho mostraram como resultado nos testes cognitivos. E o que é isso? O que é que envolve esse teste cognitivo? O que é que Simplesmente lês? é uma banda em que se leem de facto as 4, por assim dizer, 4, assim 4, a quinta não se consegue perceber as ondas mentais, perceber a frequência em determinados momentos de exercício ou de exigência. E de facto eles conseguem estar muito facilmente alfa, beta, beta alto e têm a partir daí um nível de concentração muito elevado. Ok. Depois, o teste cognitivo, que são uma série de exercícios, aí existem plataformas. Nisso, o neurofeedback deu-me muitas ferramentas, ajudou-me bastante a desenvolver esse lado, porque de facto o neurofeedback é também uma ciência que está a ser usada muito para terapia, mas que usada para alta performance permite-te entender como é que tu estás hoje a nível cognitivo e quais são as tuas fraquezas ou fragilidades e onde é que tu podes melhorar. Então, nós podemos abordar estas ciências modernas para curar ou para melhorar, aperfeiçoar. E a minha visão é sempre pelo lado positivo neste caso. É procurar otimizar. Porque problemas nós vamos ter sempre. Mas uma das coisas que aprendi quando comecei a fazer Tai Chi nos livros que eu li, pela medicina tradicional chinesa, a verdadeira ciência está em prevenir. A verdadeira sabedoria está em prevenir. Tanto é que os médicos chineses do imperador só eram pagos no ano seguinte. Se o imperador Ok. não ficasse doente. Se não ficasse doente, certo. Pronto. Isso abriu Não parece um mau muito. modelo. Pois não. Isso abriu muito a cabeça com 18 anos de idade. Em perceber a prevenção como sendo realmente a ignição da transformação, a ignição da saúde, do bem-estar, da performance, de tudo. Mas na altura não era o meu mundo, só gostava. Agora, juntando todos esses pontos, entendo que de facto nós vivemos numa sociedade em que não se pensa na prevenção. Por exemplo, há uma coisa que eu recomendo com os meus alunos de mentoria, é usarem ferramentas de biofeedback, como este, um Oura Ring, fazerem um teste simples de genética, para perceber exatamente os padrões que estão ali, as tendências, para que com isso possamos trabalhar a estrutura física.
podes dizer assim, queres ser um ótimo músico. Sim, mas se a tua estrutura física diz que tu tens propensão a entrar em stress debaixo de audições, ou mentalmente tens aqui um gene propício a deixar-te ansioso mais do que o normal, é óbvio que não estamos a falar apenas de um problema emocional. Estamos já a buscar um estado, algo físico, que Certo. é uma impressão digital daquele indivíduo. Que Contudo, é diferente sempre de mim. treinável também, não é? É Claro. sempre possível melhorar. Claro. Sabes que o jogador mais baixo de sempre da NBA tinha 1,68 m, salvo erro, que era o Muggsy Bogues. Não sabia. Não? Epá, e tu vês vídeos dele, por exemplo, no YouTube, é de chorar a rir porque ele realmente é mesmo muito pequenino ao lado dos outros gigantes de 2 metros. Isto para dizer o quê? Muitas vezes a genética não é adequada, mas que com trabalho, esforço, dedicação e consistência, acima de tudo, também é possível chegar a um determinado sítio. E eu gostava só de tocar em 2 pontos que tu tocaste, só para não deixar aqui a chama morrer desses 2 pontos. O primeiro é o estado de flow, e eu acho que é muito importante, porque muitas vezes eu tenho amigos a quem eu pergunto, pá, o que é a tua arte? Qual é a tua arte? O que é que tu fazes que, quando o fazes, parece que o tempo desaparece e tu estás só ali com aquilo e não tens outros pensamentos a entrar na tua cabeça. E curiosamente, o estado de flow, nós não usamos mais do nosso cérebro, nós usamos menos do nosso cérebro, porque desativamos certas áreas que permitem uma determinada área funcionar melhor. E por exemplo, para mim, entrar em flow é, por exemplo, quando estou a jogar futebol, quando estou aqui à conversa contigo, quando estou a jogar um videojogo. E uma das perguntas que eu me coloquei recentemente de um livro que li, que era o Buy Back Your Time, que era como é que eu consigo criar uma vida que me ajude a entrar mais vezes em flow. Ou seja, como é que eu crio um ambiente, uma estrutura, incluindo física também, que me permita entrar mais vezes neste estado. Porque este é um estado em que eu gosto de viver. Este é um estado em que eu acho que vale a pena viver. Isto não é para dizer que eu consigo estar sempre nesse estado, nem assumo isso, porque como disseste há bocadinho, a vida tem sempre problemas. E uma das formas que eu tenho realmente de ajudar a combater estes problemas que vão sempre aparecendo e tentar entrar mais vezes em flow, para além da meditação, é aquilo que é o framing, a moldura que nós pomos, a janela pela qual nós olhamos para um determinado problema. E eu tenho, por exemplo, um frame que é: será que eu sequer vou me lembrar deste problema daqui a 5 anos? E às vezes no momento aquilo dá-me tanta ansiedade ou causa-me tanta irritação ou frustração, vontade de dizer palavrões, etc. E às vezes penso, pá, daqui a 5 anos será que eu vou me lembrar disto? E muitas vezes a resposta é não. E portanto diminui o nível de ansiedade. Outra coisa é o frame ou a janela do veterano, que é, por exemplo, quando estás a empreender e a criar um negócio, vão sempre haver problemas. E se eu sei que vão sempre haver problemas, então sempre que surge um problema, eu não fico tão estressado porque faz parte, é normal. Por exemplo, vou para o trabalho, apanho um dia, pá, grande trânsito, fico, pá, chateado por ter demorado aquele tempo todo no trânsito. Agora, se eu soubesse que ia apanhar trânsito todos os dias, e se fosse a minha rotina, eu todos os dias demorava 1 hora no trânsito, essa frame do veterano, pá, ajuda a perceber que, epá, está tudo bem. Isto apareceu, está tudo bem. Porque isto às vezes é sempre assim. E esta consistência, esta disciplina exige que tu às vezes encares as coisas um bocadinho a longo prazo e que aceites que determinadas coisas más vão acontecendo e consegues lidar com elas. Tu queres uma palavra interessante que eu uso muito nas minhas sessões, que é a palavra aceitar. Tenho percebido que a parte das pessoas não está treinada para aceitar os resultados que lhes estão a chegar, que é o que gera muita ansiedade. A pessoa está tão desejosa de uma hiperação ou de uma hiperconclusão, está tão desejosa daquele resultado próximo que não é capaz de aceitar que por vezes a vida não nos traz. E quando falamos nisso, temos sempre que pensar que o indivíduo que está à procura de um resultado profissional é o mesmo indivíduo que tem uma vida emocional, uma vida familiar, consigo mesmo, os amigos, desporto e assim vai. Então quer dizer que o mesmo indivíduo ele é transversal a todos os outros. Aquele problema que ele trouxe profissional só está a dar uma informação, neste caso para mim, a dizer que ele não aceita tudo o resto nas outras áreas da vida dele. É muito interessante. Ou seja, é como se aquele problema premiasse nas outras áreas da vida. Não é? Mas as pessoas que eu conheço que conseguem atingir alta performance são boas a criar estes baldes e se têm um problema numa determinada área, conseguem estancar aquilo naquela área
e tentam, pelo menos, não passar para as outras. A questão é o tentar. É possível. A questão é a sustentabilidade. É possível manter esse balde estancado durante 1 ano, 5 anos, 10, 20 ou 30. Nós podemos esticar o elástico, sim. Mas eu gosto de abordar as coisas de forma que a pessoa vá desconstruindo e percebendo que a mesma que está como empreendedora, o mesmo ser empreendedor é o mesmo, é transversal a todos os outros. Há um filme bem antigo, The Mask, com Jim Carrey, Sei. em que há uma fase que ele coloca a máscara e ele usa tanta máscara que chega a uma altura que não consegue tirar. E isso é a maior parte das pessoas à nossa volta. Nós vivemos a máscara porque passamos muito tempo a trabalhar, 8, 10 horas por dia, e depois aquilo repetido todos os dias, ao final de 1 ano, 2, 5, 10, eventualmente o indivíduo já não consegue sair daquela máscara, porque no trabalho que foi escolhido por ele, ou pelo menos foi escolhido para tal, ele teve de vestir aquela personagem e depois aquilo é transversal a tudo o resto na vida dele. É o indivíduo? Claro que é, mas foi uma transformação derivada do externo, não foi naturalmente, não foi uma coisa biológica, natural, não é a origem dele. Certo. O que é que achas que pode ser feito para combater isso? Pegando por exemplo, nos músicos, eu faço isso muito com eles porque eles têm uma vida muito exigente em termos de, por exemplo, provas. Eles querem trabalhar em orquestras e muitos deles, sem ter essa consciência, cada músico tem a sua forma de interpretar uma peça. A pauta é a mesma, mas a tua emoção, a tua forma de ler, de interpretar é diferenciada. E isso é contratado pela orquestra, por exemplo. Se tu queres mesmo um trabalho, precisas, e estás ali só pelo feedback que o trabalho vai dar, pela parte da remuneração, eventualmente vais sacrificar o teu som, quem tu és, a tua personalidade, para poder ser contratado por aquela orquestra. Tu aguentas uma semana, um mês, 1 ano, 2. Mas eu já recebi músicos que estão há 5, 6 anos na orquestra, que é um inferno para eles. Porquê? Eles todos os dias, apesar de adorarem a música, vão interpretar um papel que não é o deles. Pois, isso é duro. Mas isso é transversal a todos os A profissionais. todos os claro. profissionais. Ainda no outro dia tive aqui um convidado da banca de investimento e ele trabalhou em Londres. E essa área em Londres é tipo uma especialidade, é super bem remunerada, é muito, 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 muito exigente, mas paga muito, 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 muito bem. E realmente há muita gente que entra nessa área pelo dinheiro e de facto recebe bastante dinheiro. Só para teres uma ideia, por exemplo, um analista que começa a trabalhar nessa área, ano 1, acabadinho de sair da universidade, vai receber hoje em dia já à volta de 60, 70 mil euros, libras, desculpa, portanto até mais em euros. Alguém que chega a uma posição, por exemplo, de Vice President do primeiro ano, já está a receber à volta de 400 mil libras, portanto isso em euros já é quase meio milhão de euros. Portanto, em 7 anos és capaz de lá chegar, portanto tu rapidamente cresces. Mas há muito burnout, há muita gente a consumir drogas pesadas para conseguir lidar com essa situação, quando o dinheiro é o main driver e não tem ali algo intrínseco que os motiva a estar naquela área. Porque também há gente com muito interesse nessa área e que gosta e que tem gosto naquilo que faz, então quando corre por gosto é sempre mais fácil. Claro que trabalhar sempre muitas horas e tipo, fins de semana, não sei o quê, é exigente, mas sem dúvida que uma das coisas que me fez refletir há bocadinho de como é que eu posso viver a minha vida mais tempo em flow, porque eu sei que se eu tiver mais tempo em flow eu vou conseguir ser mais produtivo, vou conseguir crescer mais, porque às vezes para quem olha de fora pode parecer que eu estou a trabalhar, mas não, eu estou having fun e portanto consigo sustentar isto a longo prazo, não é? É isso, o having fun é tal felicidade inefável. O prazer tem que estar intrinsecamente associado a esse estado de flow. Prazer no sentido de tu não estás em dor interna de escolhas. Tu fazes aquilo que gostas, estás a desfrutar daquele momento. E aí o tempo torna-se quase que infinito. Estás a desfrutar, estás a fazer uma tarefa que já passaram 3 horas e olha, passou 3, mas epá, tão rápido, pareceram 2 minutos. E há outras que é exatamente o oposto, que são aquelas que nos colocam. Associa-se muito a meditação à flor de lótus, em que essa flor tem as raízes no lodo, tem o calo na água e tem as pétalas fora, apontadas para o sol. Então, a imagem, nessa metáfora, as raízes do lodo é exatamente os problemas da vida. O calo na água é a sociedade no geral, é onde ela vai crescer, não vai buscar os nutrientes e levar depois para as pétalas, que é o ideal de vida que está apontado para o sol.
Este ideal de vida é quem eu sou, o que eu estou aqui a fazer, o que é que eu posso realmente trabalhar para ser uma pessoa diferenciada. Então, se nós tivermos consciência, uma parte das pessoas está só com raízes, não tem as pétalas ainda, e está a desenvolver o caule. A meditação vai-te abrir a cabeça para perceber, ok, a vida é feita de dor, e não há nenhum livro de autoconhecimento com mais de 1000 anos ou 2000 que não fale que o ato de viver é um ato de dor. É um ato de sofrimento constante. Muitas escolhas o tempo todo. Viver não é... A gente faz para que seja feliz, mas... Mas não é fácil, não é? Eu acho que Não. também já cheguei a essa conclusão e acho que o aceitar, como estavas a dizer há bocadinho, que a vida é dura e está tudo bem, porque é assim que é e está tudo bem. Não há que ficar ansioso por estar ansioso, não há que ficar triste por estar triste. A tristeza vem, a tristeza vai, a ansiedade vem, a ansiedade vai, e acho que uma atitude estoica para com a vida, acho que é uma boa forma de viver. O que é que para ti é disciplina? Tocaste na palavra consistência, mas disciplina é aquele ato de seres metódico e teres a capacidade de reproduzir aquilo em que tu acreditas como sendo as bases para um determinado resultado. Porque tu podes ser disciplinado e indisciplinado. És uma pessoa totalmente anárquica, indisciplinada, mas consegues manter isso o tempo todo. És disciplinado nisso, Ah, ok, certo, percebes? percebo. Mas neste caso a disciplina vista como uma forma metódica de chegar a um meio, teres um roadmap e perceber que há vários milestones sem ser conquistados e sem estes milestones, sem o check neles, não vou ter o resultado pretendido. Por isso é que é importante ver uma big picture e perceber que a origem é esta, como um bocado falei-te. Performance, a base, é o nosso veículo físico. Se tu não estás bem fisicamente, ou seja, se tu não comes bem, no sentido, estás nutrido, se tu não descansas o suficiente, se tu não consegues ter uma atividade física que te mantenha o corpo saudável, jovem, com mobilidade, com capacidade de gerar ação, muito dificilmente vais. Aliás, já vais ter aqui um handicap. E nós queremos reduzir, no fundo, para conquistar esses objetivos, reduzir tudo o que são variáveis que estão ao nosso alcance. O karma é ação-reação. Segundo o hinduísmo, o karma está dividido em 3 partes. Dessas 3, nós dominamos 2. Eles usam também uma imagem, que é a imagem do arqueiro. A primeira parte do karma é quando o arqueiro tem a flecha na aljava, pega na flecha e coloca no arco. Dominamos totalmente. A segunda fase do karma é quando o arqueiro direciona para o alvo e arma o arco. Até aqui ele domina também. A terceira parte é quando ele lança a flecha. E quem é que diz que foi uma rabanada de vento? Quem é que diz que ninguém vai pegar no alvo e mexê-lo? A culpa já não é tua, no sentido que tu não vais controlar todos os processos. Pois. De uma forma subjetiva mostra-nos 2/3 dos processos são nossa meia culpa. São nossa culpa. Então, Acho que isso a aceitação reduz. também passa por isso. Exatamente. Saber que tu és o último responsável por aquilo que te Ou seja, acontece na vida e tu não és tão tu estás em importante controle. assim, é o que eles nos dizem. Tu és parte de um todo e tens que resignar esta regra. Tu não dominas 1/3. Tens de aceitá-la. Certo. Agora, se és consciente disso e tens a humildade de aceitar isso, percebe que dos 2/3, que estiver à tua mão, sim. Eu vou ter uma prova amanhã, uma prova, uma audição. Sim, mas na semana anterior estudei bolha. Qual é a probabilidade de passares para a ronda 2? Pois, agora tocas aí num ponto de audições que é interessante em termos de gestão de ansiedade. Que é, eu acho que eu sinto ansiedade em 2 momentos. Sinto ansiedade às vezes quando há tipo um trigger imediato, no género, são 11 da noite, eu estou quase a adormecer e toca o meu telefone que informa que está a tocar o alarme da loja onde está cheia de prata, dinheiro, etc. Tipo, de repente passam-me imensas ideias em segundos na cabeça. Pá, vou ser roubado, vou ficar sem nada, vou ficar sem o computador, sem a mercadoria, sem o dinheiro, não sei o quê. Depois olho para as câmaras, não está lá ninguém, foi um mosquinho a voar. A ansiedade baixa. Outros momentos em que eu sinto ansiedade é quando eu estou a viver no futuro e estou a imaginar os problemas no futuro. Ou seja, vou abrir uma nova loja, vou pagar uma determinada renda e a ansiedade começa a surgir quando eu começo a pensar: epá, e se a loja não fatura o suficiente para eu pagar a renda? Epá, e se aquele prédio tem problemas de inundações que eu não estou a ver e de repente aquilo vai-me inundar a loja, vai-me destruir o investimento todo do mobiliário? Ou seja, estou a viver problemas no futuro que não os consigo resolver e está fora do meu controle.
porque eles nem sequer aconteceram. Tipo, nem sequer dá para resolver aquilo porque não aconteceu. E muitas vezes é voltar para trás, para o presente, pensar no locus of control e focar naquilo que eu consigo controlar neste momento para tentar mitigar qualquer tipo de risco que possa surgir no futuro. E eu acho que isso ajuda também a reduzir a ansiedade. E por exemplo, num caso de audição, ou numa entrevista de emprego, ou em qualquer coisa, que a pessoa está a viver aquele momento, ainda não chegou lá, mas está a viver aquele momento, está a lidar com aqueles problemas do e se eu não passo, e se eles não gostam de mim, e pá, esforcei-me tanto para isto. Eu acho que é voltar para o presente e é pensar mesmo, pá, o que é que eu posso então fazer para mitigar isto? Será que eu consigo treinar mais? Será que eu simplesmente tenho que conseguir acalmar? O que é que eu posso fazer agora? É. Não é? Não, é isso mesmo. As ferramentas existem. A meditação é uma delas, a respiração é outra, a programação emocional é outra. Aquilo que agora está muito na moda é NSTR, Non-Sleep Deep Rest, Sim. que é o que nós chamamos no yoga de Yoga Nidra, também permite. Tudo isso junto, não é uma ferramenta que vai funcionar, é um conjunto de ferramentas e vai pegar naquele ponto, ao bocado estar a falar, de eu recomendar ter ferramentas de biofeedback e fazer uma análise genética. É apenas informação. Quanto mais informação tu tiveres sobre ti, melhor vais perceber o quão diferente és do outro e vais aceitar que de facto há ferramentas que contigo funcionam e com outras não. Isto é quase como teres também uma tosse. Se calhar vais tomar um xarope, tomar um comprimido e fazer ainda aqueles o xarope de cenoura, de açúcar com cenoura, para tomar, para tirar a tosse. Ou seja, tu estás a usar 3 agentes para mitigarem o mesmo problema. E na realidade, nós devemos abrir aqui os espectros de soluções e não usar apenas a meditação, não usar apenas a respiração, não usar apenas o yoga. Perceber que há outras coisas que interferem na nossa reação. E na prática faz sentido, ok? O nosso organismo é só uma reprodução do que acontece no universo todo. E aí podemos explorar. Quem é que diz que o nosso planeta não é uma microcélula de um grande organismo? E pronto, aí lá começa a imaginação aqui a funcionar. Certo. Isso é um frame que às vezes também me ajuda, que é pensar o quão pequeno e irrelevante Nós somos. eu sou perante o universo e as bilhões de pessoas que aqui existem, bilhões de animais, milhões ou bilhões de planetas, pá, e o quão insignificante é aquele meu problema no meio disto tudo. É isso. Não é? Estavas-me a perguntar há pouco sobre o estado de flow. É natural que tu tenhas esta sensação de que tudo desaparece, entras num túnel. É a abstração de sentido. O passo a seguir é o estado de dharana, que é de concentração e foco. Só existe aquela linha. O estado de meditação é quando passa, transcende o conhecimento cognitivo. É quando de facto o nosso cérebro deixa de usar o neocórtex para decidir tudo. Entra num registro que não é justificável ainda pela É ciência. quase como se tu não existisses, as pessoas à tua volta não existem, os teus desejos desaparecem, os teus medos desaparecem e simplesmente és. Exato. Simplesmente és. Há bocadinho falávamos sobre desenvolvimento pessoal e eu gosto de falar contigo porque vens de um ângulo diferente do meu, vens de um ângulo mais esotérico, místico, mais oriental, e eu venho talvez de um lado mais pragmático, ocidental, urbano, e portanto acho que se complementam as nossas perspectivas. E há bocadinho falavas de desenvolvimento pessoal e tens um objetivo e tens milestones a cumprir, e uma das formas que eu hoje em dia olho para o desenvolvimento pessoal que me ajudou, e imagino uma escada, ou seja, há um determinado objetivo e eu quero chegar a esse objetivo, mas há 3 coisas dentro de mim que muitas vezes precisam de mudar para eu conseguir lá chegar, e uma dessas coisas são as minhas crenças, aquilo em que eu acredito. Outra coisa são as minhas competências, o que é que eu sou capaz de fazer, e outra coisa são os meus traços de personalidade, ou seja, como é que eu faço as coisas que faço. E imagina que tu para chegares a um objetivo tens de construir uma escada de 5 metros e às vezes o que está a faltar é a haste esquerda ou a haste direita ou é um degrau. Isso corresponde a cada uma destas 3 coisas. Portanto, às vezes é uma crença que está-te a bloquear, às vezes é um traço de personalidade que não está a deixar chegar lá, às vezes é uma falta de competência.
Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi no empreendedorismo, em termos desta escada e como é que eu consigo chegar mais longe num negócio, em termos de crenças, hoje em dia eu acredito que para construir algo relevante, bom, demora tempo. Porque quando era mais novo tinha a crença de que isto tem que ser rápido, isto tem que ser 90 dias, temos que estar no milhão. Estou a exagerar, mas é um bocadinho essa a perspectiva que eu tinha. Hoje em dia percebo que são anos e anos para chegar a algo que seja relevante, que seja bom, que seja comparativamente com as outras soluções do mercado apetecível. Outra crença que eu sempre tive um bocadinho, mas tive que desenvolver mais aprofundadamente é: eu consigo aprender qualquer coisa. Não consigo aprender tudo, mas com determinação, com foco, com disciplina, eu consigo melhorar qualquer competência que seja necessário para chegar ao objetivo que pretendo. Em termos de traços de personalidade, houve um traço de personalidade que eu tive que desenvolver, que foi a paciência. Ou seja, os traços de personalidade eu acho que não é binário, não é tipo eu sou ou não sou. Eu acho que dentro de paciência, a impaciência é uma escala de 0 a 10, onde eu estou aqui a alguns. Eu pessoalmente tendo mais para o lado da impaciência do que para a paciência, e portanto imagina que impaciência máxima é um nível 10, eu tenho que reduzir de um nível 10 para um nível 6, 7. E portanto, estas duas coisas combinam. A crença de que as coisas demoram tempo, ok, então se as coisas demoram tempo eu tenho que desenvolver a paciência em mim, não é? Outro traço de personalidade que tive que desenvolver para evoluir na minha carreira foi a questão da disciplina. Acho que a disciplina também acaba por ser, porque quando tu olhas alguém e às vezes descreves a pessoa como disciplinada, não é? Tipo, é um comportamento que a pessoa tem que se traduz naquela palavra disciplina, que diz, não, pá, ele vai consistentemente ao ginásio, pá, ele consistentemente come bem, ele consistentemente estuda e aparece e vem com um sorriso na cara. Portanto, são tudo atos de disciplina que também aprendi a desenvolver. E uma das coisas, uma das frames que eu uso para esta questão da disciplina é do the dark work. Pá, faz o trabalho escuro, aquele trabalho que ninguém sabe que tu fazes, que ninguém nunca vai saber que tu fazes, aquele trabalho onde não só o que te motiva são os teus desejos, as coisas que tu queres, e o teu lado bom, mas também o teu lado escuro, o teu lado competitivo, o teu lado desagradável, o teu lado escuro, diremos assim. E encarar isso como algo positivo, porque eu acho que quando tu tomas o tónico de conseguir controlar a tua energia negra, tu consegues aí é que tu realmente, quando a luz brilha em ti, tu consegues te iluminar. E acho que dominar isso é importante e também, obviamente, ser movido pelos desejos e pelas vontades e também mentalizar para onde é que eu quero ir, isso também ajuda a manter a disciplina. Juntamente com a crença de que a vida é dura e está tudo bem. E é o que é. E eu aceito sentir tristeza, eu aceito sentir frustração, eu aceito sentir irritação, ansiedade ou o que for. E passando agora para as competências, há certas competências que eu também tive que desenvolver. E uma dessas competências, por exemplo, na minha área de negócio, é marketing digital, por exemplo. Tenho que desenvolver aqui um funil online e tenho que perceber como é que se constroem os funis e como é que a psicologia das pessoas funciona e como é que eu consigo criar mensagens que entram na cabeça das pessoas, como é que eu depois estruturo digitalmente uma landing page, um anúncio, etc, etc. Portanto, isso é uma competência que tive que desenvolver. E outra competência que eu acho que é mais transversal a todo tipo de negócios é a gestão de pessoas. Porque sabes, quando eu falo com empresários e com empreendedores que já têm alguns anos de carreira e já têm negócios tipo a andar, todos eles queixam da mesma coisa. As pessoas são a coisa mais difícil de gerir. Todos, sem exceção, todos dizem isso, são as pessoas. Portanto, eu acho que tu no início, ou pelo menos eu, foquei muito na parte tática das coisas e na técnica de fazer as coisas, mas à medida que tu vais crescendo e vais delegando e vais tendo capacidade de te alavancar noutras pessoas, no bom sentido da palavra, obviamente, porque estás a trocar tempo por dinheiro, estás a recompensar as pessoas de alguma maneira, e não só com dinheiro, mas também com valores, com cultura, com tudo isso que a pessoa também procura num local de trabalho. Aí é que, quando eu percebi que me consigo alavancar nas outras pessoas, ok, então como é que eu consigo otimizar isto? Porque também dando a tarefa errada à pessoa errada, dando uma tarefa mal explicada a alguém que também não sabe o que está a fazer, vai correr mal e vai gerar muito desconforto. E, portanto, essa parte também foi uma competência que tive a ver. Portanto, quando vejo
progresso na carreira, eu penso nestes 3 pilares. Epá, quais é que são as crenças que eu tenho que ter que não tenho, quais é que são os traços de personalidade que eu tenho que treinar para conseguir lá chegar e quais é que são as competências que eu tenho que desenvolver. E elas estão todas interligadas, de alguma maneira. Não é? Eu concordo 100%, porque na realidade é uma visão mais pragmática. Apesar de teres afirmado que os nossos mundos são diferentes, mas na prática a minha origem vem de contabilidade e administração. Exato. Foi o curso que eu quis abraçar. Passado 8 para 80. Quis passar por aí, é uma questão de tradição, se calhar da família. O primeiro livro que eu li, lembro-me, com 16 anos, casa do meu avô, o livro, quem é o autor? Como Fazer Amigos. Influenciar pessoas, Dale Carnegie. Foi o primeiro livro, começou dezenas e dezenas de livros. Eu peguei no livro, foi o primeiro livro que eu li, por assim dizer, ponta a ponta. Quando conheci aquela biblioteca, eu disse assim: uau, isto é espetacular, é fantástico. E é. E é. Claro, tudo isso é derivado. Se nós formos à origem das coisas, é óbvio, não posso esquecer as minhas origens. Um rapaz de descendência angolana, num país em que pessoas como eu quase não existiam, era sempre visto como diferente. Eu tinha um nome muito engraçado, uma alcunha, que era o Tuli Creme. Ok, o Tuli Creme. Claro, agora rio-me, na altura não achava piada nenhuma. Pois. Mas na altura não achava piada nenhuma. Claro. Mas isso fazia com que, de facto, eu vivesse um pouco à parte da sociedade, como um patinho feio. Então, isso obrigou-me a procurar um dos meus pontos de conforto. Quem é que estava aqui errado? Eu podia sucumbir à depressão, no sentido de, ok, eu sou assim, vou ser sempre triste, ou lutar para. Tu podes sofrer do síndrome de Calimero. Qual é que é esse síndrome? Que injustiça, que injustiça. Calimero era um desenho animado de um pintainho preto que tinha meia casca de ovo partida na cabeça. Ok. Estava sempre a lamentar-se de tudo. E a palavra dele, o mantra dele nos desenhos animados era que injustiça, que injustiça. Tudo era injusto para ele. E eu conheço N pessoas assim. Também eu. Estão sempre a achar que é uma Sempre. injustiça. Achar, é. Nunca é culpa delas, é sempre culpa dos outros. Exatamente. É o chamado geocentrismo. O mundo anda à volta delas, tudo acontece porque elas existem. Tu podes assumir esse síndrome ou realmente assumir a ação da tua vida. É pensar, ok, faz parte. Foi difícil. É difícil com 18 anos de idade não teres sustento, não teres capacidade de alimentar. Mas tomaste uma decisão. Felizmente tens amigos que podem ajudar no sentido, dão-te um teto. Mas agora tens que trabalhar, tens que partir para um mundo diferente. Não vais estar à espera da mesada do pai ou à espera de que alguém te vá ajudar. E assim foi pautada essa fase da minha vida, com muita raiva, no sentido de eu quero mostrar que sou capaz. É ser paciente para atingir o resultado, mas impaciente nas ações para lá chegar. Porque quanto mais ambicioso é o teu objetivo, mais paciente tu tens que ser. E muitas vezes quem define os objetivos mais ambiciosos são as pessoas mais impacientes. E isso depois são duas coisas que entram em conflito. Ou seja, tu para teres esse objetivo, acho que tens que trabalhar alguns traços de personalidade. E um deles é a paciência para atingir o resultado. Podes manter a impaciência na ação para lá chegar, até deves manter a impaciência na ação para lá chegar, porque tens que executar muito, de facto. E às vezes não é só vezes 2 ou vezes 3 aquilo que tu achas que vais ter que executar, mas é vezes 10 ou vezes 20. É isso. E eu não tinha tanto. Eu, quando comecei a empreender, comecei a perceber a quantidade de esforço e de atividade que é necessária a acontecer num determinado período de tempo para tu conseguires ganhar momentum para chegar a um determinado sítio. Eu achei que ia ser mais fácil. Comecei a empreender. Achei que ia ser como na universidade, vai ser tudo fácil. Mas no mundo real, há coisas que correm melhor, coisas que correm pior, mas de facto, como é um jogo infinito, como não é propriamente um jogo que acaba, por exemplo, há alguns jogos que são infinitos, outros que são finitos. Não sei se já ouviste o Simão de Sineca falar sobre isso. Em qual dos livros? Não sei se ele fala em algum dos livros, mas já ouvi no YouTube a falar sobre isso. Até é baseado num livro que ele leu que se chama Jogos Infinitos versus Jogos Finitos. Não li esse. Não. Então, resumidamente, um jogo infinito é aquele jogo, ou melhor, começando pelo jogo finito, que é o mais tradicional. É um jogo de futebol, é um jogo de rugby, é uma luta de jiu-jitsu. Ou seja, há regras claras, há um final onde é declarado um vencedor. Tu sabes quem é que são os teus oponentes, sabes quais é que são as regras e sabes o que é que tens que fazer para ganhar. Pronto. Isso é um jogo finito. E normalmente tem um tempo associado a isso. Depois tens o jogo infinito, que é, não há uma regra clara que defina quem é que é um vencedor. Não é? Como é que tu defines que esta empresa venceu? Mas com que critério? Em que time frame? Não é? Baseado no número de empregados, baseado no número de faturação, baseado no número de lucro, durante quantos anos seguidos é que essa empresa então tem que ter esses lucros para ser declarada a vencedora.
No jogo infinito tu tens concorrentes que entram e que saem, e portanto não é sempre óbvio quem é que é o concorrente. As regras podem mudar a meio do jogo e tu tens que te adaptar a elas. É um inferno. Exato, exatamente. Portanto, é o jogo infinito. E o objetivo do jogo infinito não é ganhar, mas é perdurar. Tu não ganhas na relação. Tu fazes a relação durar. O objetivo não é te casares, o objetivo é manteres-te casado. Não é? Tu não ganhas na saúde, tu mantens-te saudável. Não é? E então o empreendedorismo, eu descobri que tu não vences no empreendedorismo, tu vives, ou seja, o teu objetivo é aumentar a longevidade no jogo. Muito interessante. Não é? E eu acho que isso tem dois efeitos. Número um, dá-me a tal paciência que eu também precisava de ter. E número dois, permite-me estar, lá está, se calhar mais tempo sem sentir que tenho que estar a fazer este dinheiro todo agora ou isto tudo agora, e permite-me pensar mais no futuro e tomar decisões mais de longo prazo que vão aumentar a longevidade e possivelmente também os retornos a longo prazo. Também é só o objetivo, mas é perceber que realmente o time frame é longo. É uma boa reflexão, Rafael, porque aprendi uma coisa nova hoje. Fico contente. Não, é ótimo, sabe? Na realidade, estamos a fazer aqui aquilo que nós chamamos de gestão de expectativas. Quanto mais baixa a expectativa, maior é a tolerância ao resultado obtido. Quando nós conseguimos reduzir essa tolerância através dessas narrativas, no fundo, é uma condução das nossas crenças, uma condução dos nossos valores, até própria das nossas dificuldades ou dos nossos superpoderes, por assim dizer, em que nós percebemos, ok, isto não aconteceu, faz parte, o jogo é este. Então a minha tolerância está muito mais baixa e aceita que aquele resultado lhe permita dizer algo diferente, que é este resultado, o que é que isto realmente me está a querer dizer? Que é apenas informação para o cérebro. Uhum. E não é um ataque à tua personalidade. É apenas informação, ficou aquém. E aqui vai buscar outra vez a ferramenta da meditação. Quando nós vivemos mais minutos por dia, nem estou a dizer mais do que isso, se vivemos todos os dias 15 minutos do nosso dia, em que conscientemente decidimos alocar aquele tempo para não pensar, que é reduzir o turbilhão emocional, aquilo que tu sentes, após esse exercício, tu vais ter mais facilidade em entender o racional, o que é que está a acontecer realmente, sem interferência das emoções, que elas são muito intensas. Elas mexem muito com as decisões e às vezes Nem sempre estão certas. Há certas emoções que eu sinto que às vezes estão a enganar. As emoções são reações, exato, são percepções. São percepções. Se geras um sentimento de insegurança porque vais estar numa apresentação e não estás confiante. Tá, pensamentos ou sentimentos, comportamento. A apresentação não foi a melhor, com certeza. O resultado, não convenceste o melhor, ou melhor, não demonstraste, não comunicaste o melhor possível. Pois, e nesse tema da insegurança, por acaso, é engraçado que houve uma coisa que também refleti, que é: tu não te tornas confiante a gritar afirmações à frente do espelho, tu tornas-te confiante por ter um monte de evidência que prova e demonstra tu seres quem tu dizes que és. E confiança sem competência é loucura. Para tu efetivamente seres confiante, tu tens que ter a competência. E nesse caso do estou inseguro para ir para esta audiência, então precisas mesmo desenvolver a competência, tens de pôr horas de treino. Eu uma vez li um livro chamado Ready to be a Thought Leader. Ok. E nesse livro a autora apresentou uma ferramenta que eu achei interessante. Isto a propósito de posicionamento numa indústria, de posicionamento teu para olhos dos outros, porque às vezes as pessoas têm aquela dúvida: no que é que eu sou bom? Eu não sei no que é que eu sou bom, mas eu não me destaco em nada. Tipo, como é que eu poderia dizer a alguém, como é que eu poderia criar a percepção noutra pessoa de que vale a pena? Isto até para uma entrevista de emprego ou para vender um serviço, ou o que quer que seja. E ela apresenta uma ferramenta que achei interessante, que são 4 blocos. Tens o primeiro bloco, que são credenciais. Quais é que são as credenciais que eu tenho? Ou seja, tenho um diploma desta universidade, tenho um diploma deste curso que fiz, portanto, esse tipo de coisa. Depois tens um outro bloco de experiência. Olha, eu levei esta empresa dos 0 aos 10 milhões em X anos, eu viajei o mundo e já conheci estas culturas todas e estes métodos todos de meditação, já estive com o mestre aqui, o mestre ali, tenho esta experiência, que normalmente não vem associada com diploma, mas existe a experiência lá. Depois tens os teus interesses, o que é que para ti é divertido fazer. Por exemplo, eu sou uma pessoa
que adoro ler sobre geopolítica, eu sou uma pessoa que adoro ler sobre psicologia, adoro ler sobre futebol, whatever. Quais é que são os teus interesses que tu eres capaz de ficar muito tempo dedicado a aprender, és muito curioso naquela área, tens sempre coisas novas para falar com outras pessoas sobre esse tema específico. E depois tens um quarto bloco que é a tua história de vida. O que é que aconteceu na tua vida que te trouxe até aqui, que te marcou, e isso é super diferenciado de qualquer outra pessoa, porque ninguém viveu o que tu viveste. E às vezes é conseguir encontrar essa história de vida e ela ajudar a perceber como contar a história, qual é a jornada do herói, que também tem muita outra literatura à volta disso, mas ela enquadra dentro deste tema que eu acho que é interessante. Portanto, tu tens as tuas credenciais, tu tens a tua experiência, tens os teus interesses e tens a tua história de vida. E quando tu consegues construir estes 4 blocos, tu realmente consegues criar um compelling story sobre ti. E gostei muito desse modelo. Muito bem, Eduardo. Passou rápido, não é? Passou muito rápido o tempo, exatamente, está de flow. Muito obrigado por teres vindo. Vamos acabar por aqui a nossa conversa, apesar de não apetecer também estar aqui mais tempo, mas também temos outras coisas para fazer e não estamos a fazer só isto. Obrigado mais uma vez por teres vindo.